Boa tarde, que Deus esteja no coração de todos e vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. Nós vimos no último dia de estudo sobre a importância de buscarmos entender em que época as palavras foram usadas e como era a sociedade da época, quais eram os costumes, quais eram as línguas usadas para entendermos o significado do que está ali no Evangelho e principalmente de percebermos que as palavras usadas lá na época das Escrituras não tinham o mesmo sentido e o mesmo peso que tem agora nessa época atual, né? Então, nós vamos hoje, começar o item que se chama Abandonar pai, mãe e filhos. Então, nós vamos entender um pouquinho, porque ao pé da letra, abandonar pai, mãe e filhos? Quem de nós, né, pensa em abandonar alguém? Ainda mais se estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, que diz para juntar, para amar, para auxiliar, para demonstrar amor. E o abandono é contra tudo isso. Então vamos ler um pouquinho e procurar entender o que ele quis e quer. Quis naquela época e quer. Que continuemos a entender de verdade, tá bom? Então vamos lá. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Pois bem, Jesus aqui está falando por metáfora. O que ele traz aqui não é o abandono, não é o relegar, é o desapego, como nós já vimos um pouquinho no último estudo que fizemos no início desse capítulo do Evangelho. Lembremos aqui a história de Sodoma e Gomorra, quando foi colocado para Ló: não olhe para trás, que é igual não sinta saudade do que está deixando, ou não se apegue. E aí, pela história, o que nós vemos? A mulher de Ló, com saudade do que estava deixando, com aquele apego que trazia ali, olha para trás e se torna uma estátua de sal. Isso é uma passagem. Isso é para que a gente entenda que quando tivermos que fazer a nossa passagem, para que a gente consiga dizer tchau, até breve, entender que terminou o ciclo. Eu vou começar outro sem apego, sem olhar para trás,
sem saudosismo. Em várias passagens, Jesus nos mostra que devemos desapegar de coisas ou pessoas, de materiais, porque se não ocorrer o desapego, nunca conseguiremos herdar a vida eterna, que é a vida no mundo espiritual e que depende do seu desapego, do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E é por isso que não se pode ficar preso, ligado a ilusões, posses. A vida de cada um é como se fosse um teatro, né, meus amigos? Uma criação. Uma criação que acontece ali no nosso pensamento. Pensamento que cria tudo, que nos envolve. E essa vida de encarnados que temos hoje é apenas um ato da história. Quando fechar as cortinas, quando fizermos a passagem para o lado espiritual, encerrarmos esse ato, essa fase da nossa história, da fase necessária à nossa evolução. Depois, com o reencarne, voltaremos com outra roupagem, com outro papel a desempenhar. Ora estaremos juntos com os mesmos coadjuvantes de outrora, ora não. Geralmente juntos em papéis diferentes. Vai depender do script que nós fizermos lá na erraticidade, das necessidades de ajustamentos que teremos que passar. É como se as cortinas se abrissem para uma mesma história num segundo ato. Então, é preciso que a gente entenda isso quando ele disse se abandonar, deixar de lado pai, mãe, irmão. Ele está nos ensinando a desapegarmos, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, cada um no seu tempo, teremos que dizer adeus. Adeus de uma forma assim até breve. E fazermos a nossa passagem. Então é nesse sentido, mais ou menos, a gente precisa pensar um pouquinho nesse apego todos que temos. Vamos continuar. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai, mãe, irmãos, mulher, filhos, que não receba deste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Então vamos entender um pouquinho, né, do que se diz aqui. Quando ele diz que não receba muito mais deste mundo e no século futuro, porque quando se pratica o desapego, o jugo se torna leve, não é isso que ele nos diz? Por quê? Porque encontrará a verdade, encontrará a verdade que nos liberta, encontrará o conhecimento, o aprendizado e através do desapego vai cortar os cordões que nos unem, aquelas coisas desnecessárias e que não nos servem mais para nada, mas que nós teimamos em carregar e depois dizemos: nossa, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. O desapego deve ser não só de posses materiais, de filhos, mas também de sentimentos desnecessários. Mais ou menos assim, daqui a um ano ainda vou lembrar desse acontecimento que está me apurrinhando a ideia, isso ainda vai interferir na minha forma de ser? Será que isso que eu estou sentindo, essa mágoa, essa dor, esse peso, daqui a um ano? Então por que eu vou ficar carregando meses e meses isso? Será que ainda vai interferir?
Sim ou não. Vai depender, gente, do valor que eu colocar nele, nesse sentimento. Se passei por uma injustiça, que a gente sabe que injustiça não existe, e eu ficar ali remoendo, eu vou sofrer até que eu me dispa desse sentimento, dessa lembrança. Só quando eu esquecer e não carregarei mais esse peso e me libertarei, né? Porque eu liberta, estarei pronta para novas situações. O apego exagerado adoece não só a alma, o espírito, mas sobrecarrega o corpo, que além de suas funções necessárias ao atendimento vital do ser, que é a casa do nosso espírito, tem que se desgastar, carregando aquele peso extra. E geralmente, quem não tem esse apego a tudo, principalmente as desilusões, tem ali não só uma marca, lembrança que corrói, mas são várias. Por isso, a indisposição, a apatia, por isso a depressão, né? Essa depressão que tá aí, gente, ai, como dói a gente ver pessoas que a gente ama tanto, sofrendo e passando por isso, e a gente quer ali mudar, como se fosse carregar no colo, mas não adianta, porque ali é o pensamento, são coisas que carrega ali dentro, e que é a própria pessoa que tem que se libertar. Esse descontentamento, né? O jugo se torna leve quando nos despojamos disso tudo que nos acarreta o físico e o espírito. Aí seguiremos nos lapidando, nos melhorando, nos equilibrando. Buscaremos o que é melhor em todos os sentidos. Por isso de Jesus, que desde esse mundo, desde esse momento, desde essa encarnação, receberemos muito mais. Continuemos a nossa leitura. Um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permiti-me... Desculpa, gente, vamos lá. Senhor, eu a vós seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Gente, olha, eu vou te seguir. É o que diz para o Senhor essa pessoa. Eu te seguirei, mas me permite primeiro e me dispor daquilo que eu tenho ali em casa. E aí, meus amigos? Já pensaram nisso? O que será que acontece? E Jesus diz a ele: olha, todo aquele que tendo a mão no arado, né, nas suas coisas ali, vai olhar para trás, ele não é digno do reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho, porque esses trechinhos, ó, o item 5, o item 6, parece coisas tão simples de se ler. Fala, nossa, tão simples, são 4 linhas, mas elas podem nos mostrar tantas coisas, que é bom a gente parar, pensar e fazer como disse lá. Uma vez que eu fui a Ouro Preto com o pessoal da caravana e nós estivemos numa casa espírita, num estudo do Evangelho, e foi lá que eu ouvi alguém que, infelizmente, eu não me recordo o nome, mas a senhora que estava ali, ela disse: aqui nós fazemos o estudo miudinho do Evangelho,
Nunca mais me esqueci disso. E aí eu aprendi que o estudo miudinho do Evangelho não é bater o olho como eu fazia e ler. Hoje eu vou ler 3 capítulos. Daqui um mês eu li o Evangelho todo. É o estudo miudinho, é o que se diz em cada trecho e o que está sendo dito ali naquela época que foi escrito que tem a ver com a época de agora. Como eu posso me colocar ali? Como eu posso ver o que aquilo quer dizer? Então vamos lá? Vamos pensar um pouquinho sobre essas 4 linhas escritas, mas que podemos aprender muito com elas. Então vejamos. Vamos pensar aqui. O que é olhar para trás antes de seguir? Antes de acompanhar Jesus e ser seu discípulo? É o mesmo que nós já vimos lá no capítulo anterior. É o que aconteceu à mulher de Ló. Lembram daquela passagem que eu citei numa das palestras desse estudo? Que Jesus disse assim, segue, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, saudosa, com aquele apego de sentimento, ela se voltou, olhou para trás, né? E, segundo dizem, virou a estátua de sal. É voltar. Então, essa pessoa que queria segui-lo, mas queria ir primeiro resolver tudo que ele tinha. É voltar para deixar tudo resolvido ao seu contento. Exemplo, mais ou menos assim, vamos ver. Olha, isso aqui é meu, você vai cuidar, tá bom? Isso eu vou dar para esse aqui. Aquilo eu vou deixar para aquele. Já sei. Antes de seguir a Jesus, eu vou deixar um testamento. Tudo escrito como deve ser. A divisão dos meus pertences entre aqueles que eu acho que serão dignos de continuar cuidando como eu de cada coisa, né? Então acho que é mais ou menos isso que Jesus entendeu ali, quando ele diz, olha, deixe-me primeiro ir lá, permita-me ir dispor do que eu tenho lá, porque aí eu terei tempo de planejar tudo, né? De ver como eu quero deixar. E se a gente pensar bem, lembra daquela perguntinha que sempre nos fazem? Estão com as malas prontas? Não, ainda preciso fazer um testamento, quero ver para quem fica isso, para quem fica aquilo. Gente, nós só levamos ao desencarnar as boas lembranças, os bons sentimentos, os bons aprendizados que tivemos durante a encarnação. Por exemplo, aquele objeto que você tem tanto apego será doado, vendido. Aquele livro que você não empresta para ninguém, que tem tanto apego, vai que estraga, e se não me devolver? Vou ficar tanto tempo recebendo pó. Quando a gente desencarnar, olha, eu tô rindo porque tem uns livros assim que eu falo, um dia eu vou reler porque é tão bom. Eu preciso aprender a desapegar. Não tô falando só para vocês, estou falando para mim. É um estudo, o Lair já disse, quando a gente precisa estudar é porque a gente precisa aprender. Então eu tô aqui fazendo uma autorreflexão. E esse dia de eu pegar e ler novamente, nunca chega, né? Mas acaba sendo jogado fora, ou quem sabe, se Deus quiser, alguém se dará ao bem, né, de doar, para que seja aproveitado depois do desencarne. Porque a gente fica ali tão preocupado e enquanto está encarnado, não, é meu, não bota a mão. Pensa, analisa, desapega para poder ver verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Continuemos. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas
as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, mulher e filhos para marchar em defesa do país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem ternura para os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda, se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham sim por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que de uma civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam uma com as outras. É a lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que vejamos a maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo, que esses laços não se rompem nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Veja nesta obra nos capítulos 4, versículo 18 e 14, versículo 8. Então, meus amigos, nesse trecho temos muitas coisas. Uma delas, o amor pela família hoje tem muito mais força do que na época em questão. O desenvolvimento moral e o crescimento na razão e no espírito fizeram esse amor se fortificar, embora ainda seja por muitos confundido com apego e posse, hein? Quando nós vemos num trechinho que falam da degeneração das famílias, a gente percebe que antigamente se casavam entre si, primos, irmãos. Existe hoje em dia uma cidade conhecida como a dos anões, que estão ali porque vão se ficando ali num grupo meio fechado e gera um problema genético. Então, essa lei de se misturar, de ter o contato, de aprender com o diferente, de se ter um relacionamento bom com o diferente, é bom também para o avanço moral e espiritual, né? Nós temos muito que aprender com o outro. Nós também sabemos que temos uma família espiritual que nos ama e a quem nós amamos. Alguns encarnados, próximos de nós, outros desencarnados, torcendo por nós. E assim, nós vamos seguindo. E há aquele junto de nós com quem temos uma convivência difícil, e que temos que estar junto para o nosso crescimento e o deles. É necessário que tenhamos essa consciência de que estamos juntos para nos modificar. Eu estou aqui para aprender,
com aquele que é difícil. E ele, se conseguir, vai aprender, mas o caminho é dele. Sou eu que, com esse atrito, tenho que ver que essa convivência vai me fazer aprender também o máximo possível para que eu me modifique. Enquanto não entendermos isso e quisermos mudar o outro, vamos patinar, vamos gastar energia, vamos estacionar. Estacionar. A gente não retrocede, mas estaciona. Vamos uns acrescentar ao outro, mas com amor, exemplo, empatia e nunca com berros, gritos e agressões. Vamos seguir, fazendo a nossa parte, exemplificando, gente, para que aqueles que estão estão conosco nessa caminhada, nos ensine também e nos faça crescer espiritualmente e que façamos isso a eles também. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Boa tarde a todos! Vamos dar continuidade ao estudo da Gênese de Allan Kardec, capítulo 17. Estamos no item 3, estamos falando das predições no Evangelho. E o item 3 começa com a morte e paixão de Jesus. Nós vamos ver esse trecho do Evangelho. Também outro item que é perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes. Vamos ver se conseguimos chegar até a ruína do Templo de Jerusalém. E depois a explicação de Kardec. Bora estudar. Vamos lá, morte e paixão de Jesus. Item 3. Aí tem um parêntese, depois da cura do lunático, esse trechinho do Evangelho de São Lucas. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus e, estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vos digo. O Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Continuando. A partir de então começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha que ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Item de São Mateus, capítulo 16, versículo 21. Estando na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Trecho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 21 e 22. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Outro item de São Mateus, capítulo 20, versículos 17, 18 e 19. E ele continua com as predições dele aos discípulos. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se, porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhes escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta
e não entendiam o que eles lhes dizia. Esse já é um trechinho de São Lucas, no capítulo 18, versículos 31 a 34. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote, chamado Caifás, e entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Esse trecho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 1 a 5. No mesmo dia, alguns fariseus disseram-lhe: Vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Trecho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 e 32. Perseguição aos apóstolos. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Item de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Vejam que estamos vendo aqui predições do Evangelho. Jesus falava e eles não compreendiam o que ele falava, mas estava tendo pressentimentos das coisas que aconteceriam. Agora estamos na perseguição aos apóstolos. Sigamos. Eles vos expulsarão das sinagogas, eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará para fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vô-la disse. Esse já é um item do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Vamos ver mais um de São Lucas e São João também, respectivamente. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, parentes, amigos, e darão morte a muitos de nós. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Entretanto, nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. São Lucas, capítulo 21, versículos 16 a 19. E vem agora no Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 18 e 19, um outro trechinho, e coloca aqui já no comecinho, entre parênteses, martírio de São Pedro. Em verdade vos digo que, quando éreis mais moços, vos cingieis a vós mesmos e íeis onde queríeis. Mas, quando fordes velhos, estendereis as mãos e outro vos cingirá e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isto para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. É o trechinho de São João que falamos, né? E aí vem cidades impenitentes. Outras predições do Evangelho. Começou então a reprovar as cidades onde fizera muitos milagres por não terem feito penitência.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito teriam elas feito penitência com sacos e cinzas. Declaro-vos por isso que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Será abaixada até ao fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti o houvessem sido em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse até hoje. Declaro-te por isso que, no dia do julgamento, o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Veja que é um evangelho aqui de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Outra previsão no evangelho trata-se da ruína do templo de Jerusalém. Veja o que diz no evangelho de São Mateus, o que Jesus diz. Aliás, o que São Mateus nos diz no evangelho do capítulo 24, versículos 1 e 2. Quando Jesus saiu do templo para ir-se embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vedes todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Olha só, mais uma predição. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e aos seus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Trechinho de São Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha que reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, em verdade eu vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Esse é um trecho de São Mateus, capítulo 13, versículos 33 a 35. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as terras, fujam para as montanhas, os que estiverem na Judéia. Retirem-se, os que estiverem dentro dela, e não entrem. Olha o que ele diz: e não entrem os que estiverem na região circunvizinha, porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está nas Escrituras. Ai das que estiverem grávidas nestes dias, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações,
e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que seja cumprido o tempo das nações. Trecho de São Lucas, capítulo 21, versículos 20 e 24. Jesus caminhando para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá: Ditosas as estéreis, as estranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Pois se tratam deste modo o lenho verde, como será como será tratado o lenho seco? Esse é um trecho de São Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 31. E aí Kardec vem nos falar sobre esses trechos lidos. Vejam, a faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma e explica-se pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, num grau elevado. Ele pode, portanto, prever os acontecimentos que seguiriam sua morte, sem que houvesse feito nada de sobrenatural, pois este mesmo fato se vê reproduzir sob nossos olhos nas condições as mais comuns. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante de sua morte. É que sua alma, no estado de desprendimento, é como o homem da montanha. Ele abarca o caminho a percorrer e vê seu termo. O mesmo e melhor devia acontecer a Jesus, que, tendo consciência da missão que vinha a preencher, sabia que a morte pelo suplício era a consequência necessária. A vista espiritual, que era permanente em Jesus, assim como a penetração do pensamento, devia mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iam atingir seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, claro, Kardec vem aqui reforçar, porque se nós estudamos que é possível que a gente consiga, encarnados ou mesmo os espíritos imperfeitos, ter alguma presciência, alguma previsão, algum conhecimento do futuro, imagina Jesus, pois que a matéria não o impede, pois que sua elevação moral com a perfeição relativa a qual devemos algum dia alcançar, o dotava de todas essas faculdades, a das curas, como nós vimos, a da previsão do futuro mais ainda. Por isso ele prevê ali a sua morte, prevê que ele vai ser preso, que ele vai ser caluniado, falava aos seus apóstolos sobre isso e eles não conseguiam compreender. Falava também que ressuscitaria ao terceiro dia e eles não entendiam essas palavras, porque não entendiam que Jesus tinha a capacidade da presciência, a capacidade de prever. E aí todas essas previsões ficaram relatadas nos evangelhos. Lemos esse trechinho agora sobre a morte e a paixão de Jesus. Hoje também a perseguição aos apóstolos, que eles seriam perseguidos, né? Jesus profetizou isso. E das cidades impenitentes também, né? Tanto as cidades de Corazim, Betsaida, que ele vai relatando, Cafarnaum também, e a ruína do templo de Jerusalém, o que vai acontecer e tudo mais. Então, Kardec nos explica que
Se isso é possível entre nós espíritos imperfeitos, imagine a condição de Jesus para que tenha percepção de tudo que irá acontecer, inclusive lendo pensamentos de todos. Nada é oculto a Jesus, tamanha a sua condição. Mas, devido à questão da nossa hora, a gente fica por aqui esta tarde. Vamos prestar bem atenção no nosso dia a dia, nas nossas percepções, sim. Desde o momento em que a gente desperta pela manhã, que a gente retorna ao corpo físico, estivemos no plano espiritual, muitas vezes a gente vem com percepções do que a gente viu lá. Lembrando que a gente viu aqui que ao adentrarmos no corpo físico, a gente perde muita coisa do que a gente viu, mas aquilo que é permitido que a gente se lembre, nós vamos nos lembrar, mas conforme a gente vai compreendendo a nossa capacidade, mais atento nós vamos ficando a nós mesmos e vamos nos conhecendo essas possibilidades que temos, essas sensibilidades, pois somos espíritos que estamos, nós no caso, encarnados no corpo físico, por enquanto. Depois retornaremos à nossa pátria espiritual, somos espíritos. Viemos da pátria espiritual para as provas, para o adiantamento. Retornaremos para lá. Mas enquanto estivermos no corpo, que a gente possa observar as percepções que esse corpo físico pode nos proporcionar também, ou apreciar também o quanto o corpo nos protege até, né? Porque muitas vezes, quantos de nós voltamos correndo para o corpo por causa de alguma situação de encontro desagradável no plano espiritual? Então, tudo o que nos acontece, se olharmos do ponto de vista da gratidão, do ponto de vista certo, haveremos de agradecer a Deus todas as nossas possibilidades. Todas as coisas que nos acontecem podem nos trazer aprendizado e precisamos buscar efetivar mesmo essa frase: conhece-te a ti mesmo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente percebe as nossas condições, quanto mais a gente estuda o Evangelho de Jesus, que é a meta ao qual devemos chegar, mesmo que levemos milênios, todos nós fomos criados para evoluir e ter todas essas capacidades desenvolvidas, né, até esse topo, como consegue Jesus. Então, agradeçamos a Deus que Ele nos deu a vida para alcançar a felicidade. Que possamos fazer a nossa parte, buscando a reforma íntima, buscando os ensinamentos de Jesus, aplicá-las no dia a dia, lembrar das virtudes do Cristo, da benevolência, da indulgência, da paciência, da mansuetude, da firmeza, mas do amor acima de tudo. Que possamos continuar, irmãos queridos, estudando juntos e nos esforçando, e ombro a ombro, vamos caminhando aí pelos anos, pelas décadas, pelos séculos, que Deus nos permitir juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, meus queridos.